A palavra de Deus nessa manhã é Atos 7, 51 a 54. Atos capítulo 7, versículos 51 até 54. Vamos ler junto? Numa voz só, vamos ler junto. Não? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Amém. Que Deus fale, abençoe nessa manhã, através do pastor Jairo. Todo ser humano sente a necessidade de reconhecimento, de uma palavra de apoio e aprovação, né? É assim que nossos filhos crescem, né? Alimentando-se, digamos assim, dos elogios, palavras de reconhecimento e aprovação, né? E quando eles se tornam adultos, se tornando profissionais, né, eles são lançados, são projetados à sociedade, e a sociedade em que eles se encontram não é uma sociedade que oferecem a eles, né, apoio, reconhecimento, elogios e aprovação, como os pais costumavam fazer para eles. Neste mundo em que nós vivemos, é um mundo muito competitivo, né, existem mais palavras de repreensão, de crítica, do que palavras que edificam, né, o ânimo de seus semelhantes. A igreja, por exemplo, que deveria ser um lugar de refúgio para todos nós, onde talvez você esteja hoje em busca de uma palavra de consolo, de reconhecimento, de aprovação, você já percebeu que nem sempre isso acontece. Na igreja também, há críticas, há repreensões, né? Há palavras que, em vez de edificar, há palavras que desanimam, né, o seu espírito. Por que isso acontece mesmo dentro da igreja, onde que teoricamente deveria ser um lugar, um santuário, né, onde todos deveriam se edificar, deveriam se encorajar? Porque a igreja é um conjunto de pecadores. Nós somos pecadores. Inclusive a palavra de Deus também está cheia, por um lado, cheia de palavras de encorajamento, que nos edificam, né, elevam nosso astral, né, de aprovação e reconhecimento, mas por outro lado existem palavras duras, sim, palavras duras que repreendem, apontam seus erros e seus pecados. E essas palavras realmente nos machucam o coração, né? São palavras que ferem seus corações. Palavras que realmente traz sentimento de culpa, que estimula nossos complexos escondidos e assim por diante. E hoje, o texto que nós lemos, nós estamos diante de um homem chamado Estevão. Ele era um dos 7 diáconos escolhidos na igreja primitiva. A Bíblia não fala exatamente se era casado ou solteiro, mas se ele foi diácono escolhido, provavelmente ele deve ter sido um rapaz jovem. Tá? E a palavra Estevão, esse nome não é um nome hebraico, é um nome grego. Portanto, isso significa, embora a Bíblia não mencione exatamente onde ele nasceu, ele provavelmente era da 2ª ou 3ª ou 4ª geração dos judeus que moravam fora do Israel, fora da Palestina. Onde ele nasceu exatamente nós não sabemos.
Mas a Bíblia descreve o caráter dele, era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Era uma pessoa cheia de autoridade espiritual e até operava milagres, ensinava a palavra do Senhor, né? E ele foi levado e colocado diante do Sinédrio. O Sinédrio naquela época era que nem um tribunal, né? Uma reunião, tipo Assembleia Geral, né? Onde os líderes religiosos e políticos se encontravam e julgavam os casos, por exemplo. E ele pregou a palavra, era o Evangelho. Mas ao ouvirem, então agora vamos acompanhar o texto, capítulo 7, versículo 54. Irmãos, vamos combinar uma coisa. Todos os versículos que eu vou citar ao longo do sermão, eu preparei aqui, tá? Em slides. Vocês podem consultar a tela. Mas se você trouxe a sua própria Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, tá? Pega uma caneta na mão e vamos tentar, né, junto comigo, encontrar esses versículos, sei lá, e sublinhá-los, né, grifá-los, né? Porque eu percebi que fazendo isso, a graça de Deus multiplica, tá? Então vamos acompanhar meu raciocínio, a minha explanação aqui, né, com a Bíblia aberta. Então, capítulo 7, versículo 54 diz o seguinte: ouvindo isso, tá? Então havia uma multidão, tá? Havia uma plateia, a multidão que ouviu o sermão do Estevão. Ouvindo isso, qual foi a reação deles? Eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Em outras palavras, ao ouvirem o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade absoluta, eles ficaram com raiva. Eles guardaram rancor, raiva, ódio dentro do seu coração. E foram tomados, né? Esses homens foram tomados pelo espírito de vingança. E nós sabemos como a história termina. Eles acabam apedrejando este homem de Deus. E ele morre. Agora, esta frase, ouvindo isto, ouvindo o sermão, é uma frase que se repete. Nós podemos encontrar esta frase, Atos capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 37. Na versão coreana, a frase é idêntica. Aqui na nossa versão em português é um pouco diferente, mas podem crer, é a idêntica. Então, Atos capítulo 2, 37 começa assim: quando ouviram isso, em outras palavras, ouvindo isso, aqui havia uma outra multidão, tá, que também ouviu o sermão, não do Estevão, mas agora o sermão do apóstolo Pedro. E qual foi a reação deles? Continuando, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então, olha para mim agora. Nós temos aqui o Estevão pregando o sermão para uma determinada multidão. E aqui nós temos, Atos capítulo 2, apóstolo Pedro pregando praticamente o mesmo sermão para uma outra multidão. Agora, ambos ficaram com corações, traduzindo em grego original, eles sentiram seus corações sendo penetrados por alguma coisa, espetados por alguma coisa. Então, ambos sentiram peso na consciência, porque o sermão acusava a multidão, o pecado que eles tinham cometido contra Jesus Cristo. Agora, a reação que eles tiveram após esse sentimento de culpa, de ter peso na consciência, as duas reações eram completamente diferentes. As ações que eles tomaram eram completamente opostas. Aqueles que ouviram o sermão por meio do Estevão queriam matá-lo, apedrejaram pedra contra ele. Agora, aquela multidão que ouviu o sermão por meio do apóstolo Pedro, também sentiram peso na consciência. Sentiram seus corações aflitos e ao invés de jogarem pedra contra o apóstolo Pedro, eles se arrependeram dos seus pecados.
Qual era o conteúdo do sermão do Estevão? Por falta de tempo, eu não vou ler o sermão inteiro dele, mas eu posso resumir para vocês. Ele começa assim dizendo, olha, havia um homem chamado Abrão, depois ele conta a história do seu filho Isaac, Jacó, depois a escravidão no Egito, depois fala sobre o surgimento de um líder chamado José, depois Moisés, fala sobre Êxodo, a conquista da terra prometida, entra na era dos reis, fala sobre Davi, e ele termina o sermão dele referindo-se ao templo construído por rei Salomão. Terminou. Até aí tudo bem. Era pura a história de Israel e como Deus agiu, né, na história do seu povo. Daí, vamos voltar ao verso que nós lemos hoje, versículo 51, Atos 7, 51. Ele diz o seguinte, ó povo rebelde, agora ele está desafiando, né? Ó obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistiram ao Espírito Santo, e qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora, Jesus Cristo, vocês se tornaram traidores e assassinos. Então vocês mataram profetas que falavam a verdade, que falavam sobre a vinda do Messias. Agora que o Messias veio, vocês não o reconheceram e vocês o crucificaram. Vocês são traidores e vocês são assassinos. Mas esse Jesus que vocês crucificaram foi ressuscitado por Deus Jeová e ele o fez o Messias, o Senhor de todas as vidas. Essa era a mensagem. Essa é a tese do sermão dele, do Estevão. Agora vamos ver qual foi a essência, qual era a tese do sermão do apóstolo Pedro. Vamos voltar para o Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36. Vamos ver o que apóstolo Pedro pregou à multidão que se encontrava em Jerusalém naquele momento. Versículo 36 diz o seguinte, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Messias. Portanto, vocês podem perceber que o sermão do Pedro e o sermão do Estevão tiveram a mesma mensagem, que vocês crucificaram o Messias, e esse Messias, Deus Pai, ressuscitou e o fez Senhor e Cristo de todas as vidas. No entanto, aquela multidão que ouviu o sermão de Estevão queria matá-lo, enquanto aquela multidão que ouviu o sermão do apóstolo Pedro se arrependeu dos seus pecados. Qual é a diferença? Por que essas duas reações diferentes aconteceram? Irmãos, há um monte de fatores envolvidos nisso, mas por falta de tempo e por falta de meus conhecimentos, eu não pude analisar todos eles. Mas apenas um fato eu gostaria que irmãos vissem junto comigo. Em primeiro lugar, havia duas multidões distintas. Havia duas multidões distintas. Qual era a multidão que ouviu o sermão do Estevão? Quem eram eles? Quem eram eles que, ouvindo o sermão dele, ficaram tão furiosos e queriam matá-lo? Quem eram eles? A resposta a essa pergunta está registrada, Atos capítulo 6, versículo 9. Então vamos lá. Atos 6, versículo 9. Mas deixa eu ler 8 primeiro. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Versículo 9 agora. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Está aqui. Tá? Esse grupo, que na verdade são judeus da diáspora, aqueles que nasceram fora da Palestina, mas que eram judeus,
que falavam grego como a primeira língua, embora também falassem o hebraico, né? Esse grupo entrou em discussão com Estevão. E vocês podem perceber que eles vieram de vários lugares, mas principalmente uma cidade que me chamou a atenção aqui é Alexandria. Sabem onde fica Alexandria? Fica no Egito. Naquela época, a cidade de Alexandria era uma cidade importante, era grande, bem movimentada, rica, erudita. Se eu for comparar, sei lá, seria Nova York, nos dias de hoje. Uma cidade muito desenvolvida. Tá? E nessa cidade de Alexandria, que ficava no Egito, havia uma comunidade judaica grande. Segundo os estudiosos, que havia nessa época mais ou menos 100 mil judeus morando nessa cidade. 100 mil. Nós temos aqui, a colônia coreana gira em torno de 40, 50 mil. Então era mais que o dobro da colônia coreana aqui em São Paulo. Então havia no Egito, na cidade chamada Alexandria, mais de 100 mil judeus. E foi nessa cidade que a Bíblia conhecida por nós, Septuaginta, já ouviram falar? Septuaginta, foi escrita. Na verdade, é uma versão, né? A Bíblia naquela época era bíblica hebraica, né? Então, os que falavam grego não entendiam. Só os que falavam a língua hebraica entendiam a Bíblia. Então, os judeus que falavam grego, que moravam na cidade de Alexandria, né, segundo estudiosos, eram 72 rabinos que traduziram a Bíblia hebraica em Bíblia em grego. Eles se consideravam peritos na lei. Eles se consideravam os que realmente entendiam a palavra do Senhor. Em outras palavras, nariz empinado. E esses que vieram da cidade de Alexandria e de mais outras regiões, que eram judeus, começaram a entrar em discussão com o Estevão. Estevão, um jovem diácono, pregava e operava até milagres, mas era um homem cheio de Santo Espírito. De tal forma que, veja o versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem ele falava. Embora fosse jovem, ele falava com sabedoria, ele falava segundo o Espírito Santo. Olha, essas coisas também acontecem hoje em dia, né, na igreja. Às vezes há uma discussão doutrinária, as pessoas querem defender seu ponto de vista, sua crença, seu credo e tal, e isso acaba gerando brigas e contendas entre filhos de Deus. Mas a gente percebe aqui claramente, segundo o autor desse livro, que é o médico Lucas, ele descreve Estevão como um homem cheio do Espírito, autoridade espiritual. E o homem cheio de Espírito, o homem cheio de autoridade espiritual, é o homem que fala com mansidão. O que significa falar segundo o Espírito? Porque ele está cheio de Espírito, segundo os 9 elementos do fruto do Espírito Santo. Ele provavelmente era um homem que entendia a palavra, mas ele se comunicava de maneira mansa, de maneira respeitosa, media as palavras, porque nem todas as palavras verdadeiras, né, são benéficas. Às vezes você tem que escolher a palavra certa para não ofender com quem você está entrando em discussão. Então ele era um homem assim. Nós podemos perceber que ele era assim porque ele agiu dessa maneira. O caráter dele era implacável, impecável. Por quê? Porque nós sabemos que ao ser apedrejado, ele fez oração de intercessão, intercedeu por eles, dizendo a Deus que não os condene por causa desse pecado. Então, o homem que realmente abraçava até seus oponentes, seus inimigos, o homem cujo caráter era reconhecido por todos, e inclusive por Deus. Mas aqueles que entraram em oposição a ele, estes não. Nós podemos perceber pela Bíblia, vamos continuar, Atos 6, versículo 11, o que eles fizeram? Esses homens se consideravam eruditos, justos, entendidos na palavra do Senhor, então subornaram
alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, o que eles fizeram? Agitaram o povo, instigaram o povo, seus religiosos, líderes religiosos e o mestre da lei, de tal forma que levaram Estevão ao sinédrio. Então isso comprova claramente que esse grupo de pessoas que opuseram a Estevão, que era um homem cheio de espírito e da autoridade, eram homens caluniadores, conspiradores. É para esse grupo que Estevão pregou, juntamente com os membros do sinédrio, entre os quais o Saulo também se encontrava, o Saulo. O Paulo, antes da conversão ao cristianismo, se chamava Saulo, né? Então, o Saulo também estava lá. Esse grupo, ao ouvir o sermão, ao ouvir a palavra do Senhor, ficou furioso, ficou irado, zangado. Ao invés de se arrepender dos pecados, jogou pedra contra a palavra de Deus, jogou pedra contra o pregador, o Estevão. Agora vejamos a multidão que ouviu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Qual era essa multidão? Então nós vamos estudar aqui, vamos voltar para Atos capítulo 2, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 5. Leiamos juntos, irmãos. 1, 2, 3 já. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Aqui nós também encontramos judeus da diáspora, judeus que não nasceram no país de Israel, mas fora dele. Mas o autor do livro, Lucas, fez questão de colocar a palavra, o adjetivo tementes a Deus, tementes a Deus. Numa outra versão, se vocês forem procurar, homens devotos a Deus, homens religiosos a Deus, homens piedosos, são sinônimos. Ambas as multidões cometeram o mesmo pecado de terem crucificado o Senhor Jesus Cristo. Porém, as ações que essas duas multidões tomaram eram totalmente opostas. Por quê? Porque estes homens que ouviram o sermão do apóstolo Pedro eram homens tementes a Deus, homens religiosos, homens piedosos, homens devotos. A palavra piedade ou religiosidade, a devoção, aparece na Bíblia 57 vezes. E cada um tem uma definição um pouco diferente. Quem é o homem religioso? É aquele que é santo, aquele que adora a Deus, aquele que já provou a graça de Deus, aquele que ora, aquele que medita na palavra, e etc, etc. Por falta de tempo, nós não podemos lidar todas as definições hoje, mas baseado no texto que nós acabamos de ler, o homem religioso, o homem devoto, o homem piedoso, o homem temente a Deus, é aquele que quando se coloca diante da palavra de Deus, diante da verdade absoluta, ele sente peso na consciência. Seu coração fica aflito e contrito, e imediatamente ele reconhece que errou. Imediatamente ele reconhece que ele pecou. E por consequente, ele se ajoelha diante de Deus e se arrepende dos erros e pecados que ele cometeu. Esse é o homem religioso. Se a gente for olhar a Bíblia em inglês, a tradução é a seguinte. Dá um próximo, por favor. E eu gosto muito dessa tradução porque a própria palavra já explica, é autoexplicativa essa palavra. Godly man. Você sabe que a palavra God em inglês significa Deus. E godly, se você procurar no dicionário de inglês, ele é adjetivo e ao mesmo tempo é advérbio. Então, godly man, traduzindo no pé da letra, seria homem de Deus, ou homem que pensa como Deus, o homem que está com Deus, o homem que, sei lá, está em função de Deus, o homem que obedece à palavra de Deus, o homem que vive segundo a palavra de Deus.
de uma forma ou de outra, é o homem que está sempre relacionado com Deus. É o homem de Deus. Portanto, homem religioso, homem piedoso, homem devoto, homem temente a Deus, é um homem de Deus, é godly man, godly man. Não é porque nunca pecou, esse homem se torna homem piedoso. Não, nós somos pecadores. Mas é um pecador com coração contrito, que reconhece imediatamente seu erro, quando é acusado ou quando é repreendido por Deus, ele se arrepende dos erros que ele tinha cometido. Irmãos, como é que vocês estão agora? Todo domingo vocês estão aqui ouvindo o sermão dos pastores. Nos dias de semana vocês se encontram em fazendas. Então, por meio de fazendeiros ou fazendistas, vocês ouvem a palavra do Senhor. Né? Na escola eclesial, né? Quando vocês eram ainda adolescentes, jovens, vocês ouviram a palavra através de seus professores e tudo mais. Né? Qual foi a sua atitude e como é a sua atitude agora? Pode ser que você esteja agora, né, balançando a cabeça, dando sinais positivos, por dentro, sei lá, espero que isso não aconteça, mas alguém possa estar dizendo, olha, Jairo, começa por você. Começa por você. Talvez seu coração está aflito, sentiu seu coração espetado pela palavra poderosa de Deus, mas ao invés de reconhecer seus erros e seus pecados, talvez você esteja com raiva, com rancor, revoltado, furioso, pronto para jogar pedra contra a palavra do Senhor ou contra a pessoa que está pregando a palavra. Jogar pedra no pastor, jogar pedra no professor, jogar pedra no fazendeiro. Assumir aquela atitude defensiva, justificando seus erros, justificando seus pecados. A Bíblia diz isso, mas na verdade não é assim. Eu tive meus motivos, minhas razões. Por que nós estudamos a palavra do Senhor? Porque você lê a palavra e porque você ouve a palavra. Porque a Bíblia é o guia para a nossa fé e nossa prática. É um manual que nós estamos seguindo para que nós possamos caminhar retamente e para nos aproximar cada vez mais da verdade. Mas muitas pessoas ouvem um sermão, por exemplo, para criticar, não para absorver, não encara a palavra de Deus como alimento espiritual, mas é algo que você está aqui para ver, analisar, criticar. E quando você acha que, o sermão de hoje não mexeu comigo, e você descarta. Isso é um grande prejuízo a todos vocês, a todos nós. Isso é uma atitude muito imprudente da nossa parte. Sabe por quê? Porque quando você pratica esporte, por exemplo, né, para melhorar seu desempenho, né, como atleta e tudo mais, você às vezes tem que contratar um técnico, pagando um preço alto. Agora, toda vez que o técnico te chama a atenção, amigo, é melhor fazer assim ou daquele jeito, e você não dá ouvido a ele, e só fica justificando, não, mas eu sempre fiz assim, por quê? Pretextos e desculpas e justificativas. Então, para que você está pagando um preço alto? Por que você contratou um técnico, se você não está a fim de ouvi-lo? Se você está aqui durante 1 hora, participando do culto, cantando e ouvindo o sermão, que geralmente leva 30, 40 minutos, e você não consegue aproveitar nada, então é 1 hora perdida. Uma atitude muito imprudente e contraproducente. Eu acho que o sermão é como uma refeição. E numa refeição a gente tem um prato principal e acompanhamentos e guarnições.
E dependendo do seu gosto ou condição, naquele dia ou naquele momento, claro que você não vai comer todos os acompanhamentos e guarnições. Às vezes é só um ou dois já satisfaz. Às vezes é só kimchi, pá, puxa, já ficou satisfeito. Irmão, antigamente, nos cultos de adoração, não havia sermão, havia leitura bíblica. Então, lia Atos 1 até 10 e pronto, acabou. Não havia sermão. Sermão é explicar a doutrina de maneira fácil, para que a gente possa assimilar melhor. Se você está aqui hoje, pensa, pá, o sermão de hoje não valeu nada para mim. Olha, então, você está perdendo. Às vezes apenas um acompanhamento já é suficiente. Então, esse é o desafio que eu faço para vocês. Vocês que são inteligentes e eruditos e sabem tirar proveito da vida. Pelo menos uma coisa você tem que captar. Se você achou que o que o pastor preparou não vale nada, então pelo menos a palavra você precisa levar no seu coração. A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o texto, você precisa guardar e levar no seu coração e tirar proveito disso. Claro que essa palavra de Deus, muitas vezes, realmente causam dor em nossos corações. Eu, como pastor, quando eu preparo o sermão, há certas passagens que realmente eu gostaria de evitar de falar publicamente. Por quê? Tem tudo a ver com o meu pecado. Tem tudo a ver com o meu defeito. Dói. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim, antes de pregar o sermão. Jairo, a começar por você, cara. Estou falando com você. Poxa, eu gostaria de evitar essas passagens, mas a minha função como pastor, como ministro da palavra, é pregar o que Deus coloca no meu coração. Eu gosto muito do Davi, não somente o pastor Davi, mas o Davi da Bíblia, porque ele é um ser imperfeito, imperfeito. E como nós somos imperfeitos, eu me identifico muito com ele. O que aconteceu com Davi? Sabe muito bem, né? Davi tomou a esposa do general Urias, Batseba, como sua mulher. E não somente tomou a mulher do outro, mas fez com que o general fosse para a guerra e que ele morresse lá. Claro que Davi não matou diretamente o general Urias, mas ele criou condição propícia para que ele morresse na guerra. Bom, eliminou o concorrente. Eliminou o marido, então, para ficar com a esposa dele. Mas num certo dia, se a gente olhar no Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Jeová, nosso Deus Pai, manda um homem chamado Natão, um profeta Natão. E Natão vai na presença do seu rei Davi e conta uma história. O rei Davi, havia numa cidade 2 homens, um era rico, o outro era pobre. O rico tinha muito gado, muitos animais de criação, enquanto o pobre só tinha uma carneira. Num certo dia, chegou um visitante, um VIP, e o rico queria oferecer uma refeição para ele, mas ao invés de sacrificar um dos seus animais, ele foi na casa do pobre, que só tinha apenas um animalzinho, tirou as forças, desse animal, do seu dono pobre, matou, fez refeição dele e ofereceu ao visitante. Ao contar essa história, o rei Davi ficou indignado, enfurecido, e disse assim: como é que um cara pode fazer uma coisa dessa? Esse cara merece morte. Ele mal proferiu essa sentença, o Natão apontou o dedo para ele: esse homem que você disse que merece a morte é você, rei Davi. A Bíblia não fala que ele se ajoelhou diante de Deus ou diante do profeta Natão, mas eu acredito que ele deve ter feito isso. Ele sentiu seu coração perfurado, espetado pela verdade de Deus. Foi a repreensão, foi a crítica, era a palavra de Deus. E diante dessa repreensão vinda através do profeta Natão, mas ele encarou isso como a voz de Deus, ele se ajoelhou
E ele diz: o que eu farei? Eu pequei contra Deus, eu pequei contra Deus. Ele reconheceu imediatamente que ele tinha pecado, um pecado grave contra Deus. Ele se arrependeu do pecado e ele pagou o preço do pecado. Homem pecador, mas um pecador religioso, um pecador piedoso, um pecador devoto, um pecador godly man. Em contrapartida, no Novo Testamento, nós temos uma história muito parecida, semelhante ao que aconteceu com o rei Davi e o profeta Natã. O próximo slide, por favor. É sobre o João Batista e rei Herodes. Rei Herodes tinha um meio-irmão chamado Filipe, né, cuja esposa era Herodias. E esse rei Herodes, embora seu meio-irmão Filipe ainda estivesse vivo, né, casou, quer dizer, tomou a esposa dele, Herodias, como sua esposa. E isso era contra a lei de Deus. Então, um dia, o João Batista se colocou diante dele e, como o desenho mostra, né, isso é pecado, rei. Isso é pecado. Da mesma forma que Natã tinha apontado o pecado do rei Davi, João Batista o fez em relação a rei Herodes. O rei Herodes, ouvindo isso, deve ter sentido peso na consciência. Deve ter sentido o seu coração sendo espetado, perfurado pela verdade absoluta de Deus. Mas a reação dele era totalmente oposta àquela que rei Davi tinha tomado. Mandou para a prisão. E depois, quando Salomé, né, o nome dela, a filha da rainha Herodias, né, dançou de maneira tão sensual diante dele e diante dos convidados, o rei Herodes, já meio cara assim, né, embriagado, diz: "Oh, filha, peça qualquer coisa que eu atender o seu desejo." O Salomé consultou a sua mãe Herodias, e Herodias também estava furiosa, né, com a consciência já pesada, né? Queria também eliminar João Batista, que só falava a verdade. Então Herodias orientou a sua filha Salomé: Salomé, peça para o rei a cabeça do João Batista. E foi o que aconteceu. Irmãos, rei Davi e rei Herodes, praticamente os dois estavam na mesma situação, ouvindo a mesma repreensão vinda por meio dos profetas. Era a voz de Deus, mas reagiram de maneira totalmente contrária e oposta. Porque um era pecador religioso, outro era um pecador. Quando alguém te dá um conselho sincero, de verdade: "Ô irmão, você precisa melhorar, você não pode viver dessa maneira." A primeira reação que você e eu temos é encarar esse conselho não como um conselho, mas como uma crítica. Encará-lo como uma ofensa, né? E realmente ficar ofendido com isso. Talvez você possa dizer na frente: "Opa, irmão, obrigado pelo conselho", mas no fundo, talvez você esteja retrucando: "E você? E você? Cuide da sua vida, cara." Porque isso é algo instinto, faz parte da nossa natureza. Por isso a piedade, a religiosidade, como nós entendemos agora, é uma qualidade espiritual que vai contra a nossa natureza humana. Nenhum ser humano consegue adquirir esta qualidade espiritual instintivamente, naturalmente, mecanicamente, automaticamente. Para você adquirir esta qualidade espiritual, que se chama piedade, religiosidade, para se tornar godly man, é necessário muito treinamento, muito exercício, porque vai contra a nossa natureza humana. Não é à toa que
Por favor, próximo slide, vamos lá. Que se diz em Timóteo. Vamos ler todo mundo junto aí, enquanto eu dou uma pausa aqui para mim mesmo. Vamos lá? Exercite-se. Exercite-se na piedade. Como eu falei, piedade você não a adquire de um dia para outro. Porque acordou, puxa, eu fiquei piedoso, eu fiquei devoto, eu fiquei godly man. Isso não acontece, irmão. Muita repetição. Não é uma coisa que você ouviu uma vez, fez uma vez que já consegue se aprimorar. Não é. Piedade é um processo contínuo que às vezes leva muito tempo. Exige muito de você. Suor, exercício, engolir sapos. Mas é uma coisa que nós temos que cultivar. Não sei se vocês se lembram de um pugilista americano chamado Joe Frazier. Não é da época de vocês. Ele era um campeão americano de pesos pesados. Numa entrevista, ele falou a seguinte frase: uma vez que um pugilista entra no ringue, todos os movimentos dele são por reflexo. Uma vez que ele entra no ringue, não adianta a multidão gritar para ele: olha, faz assim, não, esquerdo, não, direito, se abaixa. Diz que ele não conseguiu ouvir nada. Nem a voz do técnico. O técnico diz: abaixa, não sei o que, faz assim, aguarda, para cima, para baixo. Diz que ele não consegue ouvir nada. Não existe técnica, não existe tática, não existe estratégia. Diz que não existe isso. Uma vez que sobe no ringue, todos os movimentos dele são por reflexo, praticamente. Principalmente quando ele está apanhando. Então, aqueles movimentos que o pugilista faz para lá e para cá, se esquivando do soco do oponente, são feitos puramente por reflexo. Mas para que ele possa se movimentar desse jeito, daquele jeito, por reflexo, dentro do ringue, fora do ringue, ele teve que se exercitar muito. Muitos anos de treinamento. Irmãos, não é à toa que nós estamos repetindo a mesma palavra de Deus, dia e dia, semana e semana, ano e ano. Porque não é apenas ouvindo uma vez que você vai adquirir religiosidade, a piedade. Não é apenas fazendo uma vez que você vai se tornar godly man. É necessário repetição. Cai, se levanta, é uma série de erros e acertos. Você sofre com isso, mas se reanima com isso. E você vai chegando aonde Deus quer que nós chegamos, irmão. Portanto, não jogue pedra contra a palavra de Deus. Não jogue pedra contra a quem está proferindo a palavra de Deus, seja pastor, seja você, seja seu pai, seja professor, seja fazendeiro. Porque a atitude correta de um homem religioso, piedoso, um godly man, é reconhecer imediatamente que errou e se arrepender. Não fique olhando para os outros. Não, esse sermão, olha, tal fulano devia estar aqui para ouvir isso, viu? Isso é uma atitude covarde, irmão. A palavra de Deus é para ser aplicada na sua vida, não na vida dos outros. Assim Estevão foi apedrejado e morreu. A Bíblia diz que ele dormiu, na verdade. O que aconteceu depois? Então, vamos para capítulo 8 para terminar o sermão dessa manhã. Capítulo 8, irmão. Atos capítulo 8, leia versículo 1. Atos capítulo 8, versículo 1. Eu leio. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Ele achou satisfeito. Estevão morreu e mereceu morrer.
E Saulo ficou contente com isso, né? Achou conveniente a morte do Estevão. E veja capítulo 8, versículo 3. Qual foi a ação que ele tomou imediatamente? Atos 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. É isso que um homem que não é piedoso faz. É isso que um homem que não é godly man faz. Não há nem pingo de arrependimento. Revoltado, furioso, rancoroso, tomado pelo espírito de vingança. Ele está jogando pedra contra Deus, contra a palavra de Deus, quando na verdade ele deveria jogar pedra contra ele mesmo, contra seu coração. Mas veja versículo 2, irmão. Atos 8, versículo 2. Leiamos juntos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Veja o que um homem piedoso faz. Ele chorou a morte de Estevão. Ele chorou a morte de um homem justo. Ele chorou a morte de um godly man, porque ele também era um godly man, um homem religioso. Embora pecador, era um homem devoto, um homem religioso, um homem piedoso. Irmãos, quando alguém te repreende com a palavra do Senhor, claro, quando alguém aponta seu pecado, seu erro, irmão, não fica zangado, não fique na defensiva, não fique só contando justificativas, não fica desanimado, não fique pronto para jogar pedra contra essa pessoa, mas reconheça imediatamente onde você errou e se arrependa dos seus pecados. Assim espero que você seja godly man. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra foi proferida e faça com que tenha piedade em nossos corações, humildade o suficiente para curvar não somente as nossas cabeças, nossos joelhos diante de Deus, nos prostrar diante dessa verdade absoluta, que na verdade não é nem crítica, não é nem repreensão, na verdade é um bom conselho, como os pais dão aos seus filhos. E que o Espírito Santo possa nos ajudar, para que nós possamos manter nessa atitude correta de godly man. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.